Muito bem, pessoal. Será que o multivitamínico pode substituir vegetais? Porque o multivitamínico não tem outras coisas que tem no vegetal. Porém, isso pode ser bem-vindo. Menos caloria, ter um poder de digestão que não vai te comprometer, você pode comer mais comida no off, onde você já tem um aporte bom de vitaminas e minerais. Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. O multivitamínico nada mais é do que uma reunião de vitaminas e de minerais. Beleza. Temos alguns multivitamínicos, como é o caso, por exemplo, do Animal Pack, que ele tem também aminoácidos, mas no geral os multivitamínicos vão se resumir em vitaminas e minerais. Pode acontecer, Leandrão, de ter um multivitamínico que tem alguns fitoquímicos, por exemplo, licopeno? Pode acontecer, mas também não é regular isso acontecer e, quando acontece, nós temos uma concentração baixa desse nutriente. Ou seja, quando nós falamos de um consumo de vegetais, nós estamos indo além de vitaminas e minerais. Num vegetal a gente vai encontrar vitaminas e minerais, mas também a gente encontra fitoquímicos. Fitoquímicos são substâncias que têm origem nas plantas, nos vegetais, nas leguminosas, etc. Então vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o tomate. Aí eu aqueço o tomate, mas independente de eu aquecer ou não, ele tem licopeno. Quando aquece tem mais. O licopeno ele é um antioxidante que ele tem outras funções, mas como o fator mais importante para os estudos, ele é um antioxidante da próstata. Então uma quantidade legal de licopeno, 10 miligramas por dia. 10 miligramas por dia é ok. Aí você vai olhar um multivitamínico, tem 500 microgramas. Você fala, não, microgramas? Então tem 20 vezes menos do que uma dosagem mais ou menos ideal. Exatamente isso. Mas por que tem isso, Leandro? Faz diferença na prática? Não. Na prática do seu organismo, não. Mas na hora de vender o suplemento, faz, porque o cara vai olhar e vai falar assim, olha, tem aqui isso, aquilo. Tudo subdosado. O rótulo fica desse tamanho, mas não serve para basicamente nada na prática. Portanto, você consumir vegetais é extremamente bem-vindo. Os vegetais também vão ter fibras. Fibras você não encontra em multivitamínico. Mesmo que tenha ali uma psyllium, alguma coisa, esse vai ser em quantidade mais ridícula ainda. Então, quando você está falando de fibra, é uma macromolécula. Então, você tem que consumir muita fibra para conseguir ter essa eficiência. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre fibra aqui. Lembra de procurar ler no Twin Mais Tema quando você tiver alguma dúvida. Portanto, quando pensamos no consumo de um multivitamínico, no lugar de vegetais, deixamos de ingerir fibras e a gente pode e deve se preocupar com ela de uma outra fonte. Tudo bem. Então a gente pode buscar, por exemplo, se tiver carência de fibra na sua alimentação, algo um pouco mais isolado, como por exemplo a psyllium, ou se você quiser economizar, o farelo de trigo. Logo você bate as fibras também. Quando que se usa o multivitamínico? Isso eu até falei bastante no meu curso. Quer saber sobre o meu curso? Aqui nos comentários de forma fixada todas as informações. A substituição do multivitamínico por vegetais, ela não é completa. E isso é óbvio, porque o multivitamínico ele é um suplemento. Se em vez de chamar suplemento, chamasse complemento, provavelmente as pessoas consumiriam menos, porque a origem da palavra é a mesma. Suplemento, complemento, mais ou menos a mesma coisa. Mas complemento o pessoal vai entender que não precisa. Então vamos chamar de suplemento que já dá uma confundida. Leandro, e você é desses daí que tem essa misticidade, que tudo é teoria da conspiração e tal? Não da conspiração, mas da venda mesmo. Ou seja, pessoal, quando nós pensamos no multivitamínico, nós não estamos querendo substituir. Estamos querendo ver o que falta. E é por isso que o multivitamínico é muito questionado. Porque como que eu vou usar um multivitamínico na minha alimentação que vai me oferecer um monte de vitaminas e minerais, sendo que as minhas carências podem ser específicas? Vitamina C, A, K, tá tudo ok. Porém, a vitamina D não tá. Eu não vou usar um multivitamínico, eu vou suplementar com vitamina D. Então, alguns defendem muito isso. Multivitamínico você não deve usar nunca. Em performance visível, muscular, de recuperação, que você vai perceber, coloquei multivitamínico um mês, no outro mês não coloquei.
Você não vai ver muita diferença se você já se nutre bem. Agora, lógico, se você pegar uma pessoa que tem uma carência enorme, obviamente ela vai sentir sim quando colocar um multivitamínico. Mas não é o caso da maior parte das pessoas que se alimentam razoavelmente bem, que tem o peso razoável, etc. Então, o multivitamínico ajudar na sua performance, fazer você crescer mais, não vai acontecer. Agora, uma quantidade de vitamina e mineral extra pode ser bem-vindo dependendo do que você está procurando, mas não de performance de coisa notável. E simplesmente todas as reações químicas do seu organismo tendem a acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, mais eficiente. Essa palavra tem que cuidar na hora de falar. Mas estou fazendo um off. No off eu como uma quantidade maior de comida. Se eu for colocar muitos vegetais, muitas saladas que têm baixa densidade energética, eu não vou conseguir ingerir tudo o que eu preciso. Ah, mas aí eu suplemento. Então eu vou lá e mando, sei lá, um monte de hipercalórico. Mas isso também pode gerar uma carência de vitaminas e minerais, porque normalmente o hipercalórico é carboidrato e proteína. Normalmente. Baixa vitamina e mineral ou nada. Então você fazer uma suplementação de multivitamínico no off, porque você não consegue ingerir vitaminas e minerais, pode ser interessante. E no cut, Leandrão? No cut também, porque normalmente você come menos. Como você come menos de tudo, mesmo que você coma muitos vegetais, você ainda pode se beneficiar com o uso do multivitamínico. Você está comendo muito pouquinho, seu organismo está muito numa situação, vamos colocar assim, crítica mesmo. Porque você está treinando mais, porque normalmente em cut a gente treina mais. Além do treinamento muito pesado, a gente faz o aeróbico. E a gente come menos. Então o multivitamínico fica interessante aí. Mas o que a gente tem que entender é que ele não vai substituir. Então, por exemplo, no cut é muito normal as pessoas ficarem com o intestino preso. Vários e vários alunos meus já reclamaram disso. Pô, Leandro, estou fazendo cut, estou com o intestino preso. Claro que está comendo tudo a menos. Então, você vai colocar um multivitamínico para trocar pela salada que você não gosta de comer? Mas e a fibra? Vai precisar ingerir um pouquinho de fibra. Pode usar por fora? Pode. Mas será que vale a pena fazer tudo isso? Será que não vale a pena mandar logo o vegetal? Talvez sim, talvez não. Agora, o que a gente tem que concluir aqui é que o multivitamínico não substitui os vegetais. Agora, sabe o que acontece? Mesmo usando o multivitamínico, muitas pessoas têm carência de vitamina D. Nos multivitamínicos, normalmente você não encontra grande quantidade de vitamina D. E a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio. Ela é um hormônio, Leandro? Isso, mas por que chama vitamina? É porque descobriram depois e falaram, deixa assim mesmo. O pessoal já demorou para aprender, agora vai mudar? Deixa. Só que, na verdade, a vitamina D é um hormônio, nosso corpo produz ela. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui, porque você provavelmente tem carência de vitamina D e não sabe.